Meu colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Obesidade se trata com responsabilidade. Aqui nós discutimos estudos científicos, casos clínicos, temas relacionados à obesidade. E hoje nós vamos iniciar nosso encontro com uma história remota, lá do início do século XX, quando os médicos e os pesquisadores começaram a observar que a restrição de carboidratos e a promoção de uma cetose nutricional podiam reduzir a frequência e a gravidade das convulsões em pacientes com epilepsia refratária, de difícil tratamento. E um marco importante nessa história ocorreu em 1921, quando o Dr. Russell Weider, da Clínica Mayo, introduziu formalmente a dieta cetogênica clássica como um tratamento específico para epilepsia. E ele percebeu que a cetose, que é um estado metabólico induzido pela restrição de carboidratos, pelo aumento de consumo de gorduras, ele poderia ter um efeito benéfico no controle das convulsões, especialmente nos casos onde os tratamentos convencionais falhavam. E desde então, a dieta cetogênica mostrou-se eficaz em muitos casos de epilepsia refratária, levando a uma compreensão mais profunda de como a cetose pode afetar positivamente o cérebro e a atividade neuronal. E essa aplicação clínica de dieta cetogênica na epilepsia, ela abriu portas para investigações e estudos adicionais que destacam seu potencial terapêutico e outras condições de saúde, incluindo o lipedema. E hoje o nosso estudo vai se tratar justamente sobre isso. Como a dieta cetogênica pode trazer benefícios para os nossos pacientes com lipedema. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês. Olha que interessante esse estudo. Dieta cetogênica, uma ferramenta terapêutica nutricional para o lipedema? Então, como a gente já tem discutido há um tempo, mais e mais estudos têm surgido no contexto para o tratamento do lipedema, que tem sido foi uma condição diagnosticada há um tempo atrás, mas passou por um período de vários anos no ostracismo, principalmente pela confusão diagnóstica que existia entre obesidade, lipedema e também linfedema. Mas hoje já se sabe que o lipedema é uma entidade clínica particularmente diferente da obesidade e do linfedema. E os estudos têm se aprofundado cada vez mais nisso. Esse é um estudo de revisão, numa revista de obesidade, eu sempre coloco o DOI aqui também do estudo, que foi aceito para publicação em 19 de setembro de 2023 e publicado em 4 de novembro de 2023. Um estudo extremamente recente. Vamos lá? Olha só, recorte do estudo. Várias teorias foram propostas para explicar os mecanismos subjacentes do lipedema, as causas do lipedema. Especula-se que fatores hormonais, particularmente níveis elevados de estrogênio durante a puberdade ou após a gravidez, possam desempenhar um papel no aparecimento do lipedema em mulheres. E outra teoria sugere também que o lipedema envolve a perda de tecido elástico e uma vasculatura anormal. Então, olha só, o lipedema, como eu tenho dito já aqui no nosso encontro, ele é caracterizado por uma distribuição anormal de gordura e que afeta principalmente o quê? Extremidades inferiores. Os quadris, as nádegas, as coxas, eventualmente braços, mas poupa o tronco e os pés e as mãos. E os sintomas clássicos incluem dor, hematomas fáceis, nódulos subcutâneos firmes, nódulos gordurosos e a resistência tradicional da melhora com dieta e atividade física. Estima-se que a prevalência do lipedema é de aproximadamente 1 para 72 mil pessoas da população, mas, como eu já disse também, frequentemente subdiagnosticado, esses números provavelmente subestimam a real ocorrência do lipedema. E apesar do lipedema afetar principalmente mulheres, também existem casos raros relatados em homens. E é importante a gente saber que lipedema não é edema, mas é um distúrbio genético que afeta a massa e a distribuição do tecido adiposo. Geralmente ele é herdado por meio de padrões dominantes ligados ao X ou autossômico dominantes. E o lipedema em homens ele é raro. Poucos casos são relatados na literatura e normalmente quando se relata isso em homens, está associado em homens com doença hepática ou baixos níveis de testosterona. E essas condições normalmente são associadas a aumentos dos níveis de estrogênios no homem. Portanto, o papel preciso dos estrogênios como fatores causadores do lipedema ainda não é totalmente compreendido e nem é firmemente identificado ainda. Mas toda essa patologia do lipedema deixa claro que o tecido conjuntivo frouxo,
que ele abarca estruturas ali, como os vasos sanguíneos, gânglios linfáticos, a face do tecido conjuntivo, que contém elastina, que é uma proteína que ajuda a manter a forma. E todos esses vasos linfáticos que passam por aí, eles não têm fibras elásticas. Então, eles dependem do tecido circuncidante para facilitar a abertura e o fechamento desses vasos linfáticos em resposta à pressão. E da mesma forma, os capilares não possuem tecido elástico, mas é o tecido conjuntivo frouxo ao redor dele, que rodeia ele, e contém elastina. E, consequentemente, à medida que o tecido adiposo cresce no lipedema, ocorre uma perda da elasticidade, prejudicando a capacidade dos vasos linfáticos de se abrirem sob pressão aumentada da matriz extracelular, levando ao vazamento do capilar no tecido. E esse processo todo pode resultar em hipóxia, que vai estimular a liberação de fator de crescimento endotelial vascular, vai promover a proliferação de células-tronco no tecido adiposo. Então, colega médico, diferenciar o lipedema de obesidade pode representar desafios diagnósticos. Por quê? Porque a fisiopatologia dos dois, tanto do lipedema quanto da obesidade, elas se são entrelaçadas. Existem, como a gente vai discutir, algumas diferenças, sim, mas elas são muito próximas. A linha entre elas é muito tênue. E de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, da OMS, um índice de massa corporal acima de 30 ele é indicativo para obesidade. Os pacientes com lipedema geralmente apresentam um IMC elevado. Dessa forma, o lipedema é frequentemente e erroneamente diagnosticado como obesidade, mas é interessante notar que o lipedema pode também coexistir com a obesidade. E essa, por sua vez, pode promover um estado de inflamação crônica de baixo grau. E esse estado de inflamação crônica de baixo grau pode prejudicar a função linfática, exacerbando o acúmulo de tecido adiposo. Então a gente começa a entender que lipedema, obesidade e inflamação formam uma tríade, fechando um ciclo vicioso e desfavorável para os nossos pacientes. E considerando a grande variedade de manifestações clínicas, de acordo com a gravidade do lipedema, o tratamento dessa condição também não é unânime. Os tratamentos tipicamente utilizados incluem cirurgia, as cintas compressivas, fisioterapia, mas na verdade, o acúmulo do tecido adiposo no lipedema ele é resistente às intervenções no estilo de vida, como as dietas tradicionais, os exercícios, e atualmente ainda não existe um consenso sobre qual abordagem nutricional que deve ser utilizada no manejo do lipedema. Olha que interessante isso aqui. Geralmente, para alcançar a perda de peso, diversas estratégias nutricionais e dietas estão disponíveis atualmente, como dieta mediterrânea, o jejum intermitente e a dieta cetogênica de muito baixa calorias. Curiosamente, foi demonstrado que a dieta cetogênica de muito baixa calorias reduz a inflamação de forma mais significativa que as outras dietas. Então, as evidências atuais sobre a dieta cetogênica de muito baixa caloria no contexto do lipedema, elas são escassas, ainda são escassas. Existem apenas 2 estudos levantados que relatam os benefícios clínicos de uma dieta cetogênica nas pessoas com lipedema. Dessa forma, a revisão desse presente estudo, ela teve como objetivo resumir as evidências atuais sobre a eficácia, sobre a segurança da dieta cetogênica de muito baixa caloria, enquanto potencial tratamento por lipedema, especialmente no contexto da obesidade, destacando propriedades anti-inflamatórias dessa maravilhosa abordagem nutricional. Então, o lipedema ele tem uma progressão altamente variável ao longo do tempo, através de 4 estágios, e pode levar a uma incapacidade por várias décadas se ele não for adequadamente tratado. Essa deposição do tecido adiposo nas pernas, eventualmente nos braços, de uma forma simétrica e com uma clara demarcação entre as regiões acometidas e a região dos punhos e tornozelo, formando o que se chama o sinal do manguito. Isso é nítido e faz uma desproporção entre a parte superior e a inferior do corpo. E isso que se caracteriza por dor intensa, uma pressão muito sensível, uma pressão exacerbada ao toque. E, além dessa dor, também acontece hematomas, edemas quando fica muito tempo na posição ortostática,
uma piora dos sintomas durante o dia, as telangiectasias, que são aquelas marcas vasculares visíveis ao redor dos depósitos de gordura, e uma hipotermia dos locais acometimentos. Então, esse estadiamento que a gente pode ver nesse slide, ele é baseado nas alterações estruturais da pele e na palpação da pele. No estágio 1, os pacientes apresentam uma pele lisa com pequenos nódulos e edema reversível e pode ser eventualmente doloroso. Só que esses nódulos são muito delicados, muito sutis nessa fase, são mais perceptíveis com o toque. A olho nu, você pode falar que eventualmente é uma perna de aspecto normal. Talvez um pouquinho de edema, um pouquinho aumentada, mas a palpação mais minuciosa detecta os nódulos de gordura inflamatórios. No estágio 2, a pele já passa a ser irregular, os nódulos maiores ficam um pouco enrugada, os nódulos, de acordo com os estudos, ficam com o tamanho de umas nozes. O edema também pode ser reversível ou irreversível. E o espessamento da fáscia, tem inflamação. O espessamento da fáscia já demonstra inflamação. No estágio 3, a pele fica espessada, endurecida, com os depósitos de gordura já ficam desfigurando toda a estrutura anatômica, ocorrem alterações macronodulares e pode ter linfedema associado. E o lipedema no estágio 4, ele atua em associação clara com o linfedema, com grandes porções salientes do tecido adiposo, nas pernas, nos braços, e nessa fase, celulite, papilomatose também pode acontecer. Então, no que diz respeito à localização dessas alterações, a gente vai ver que a gente viu os estagios, aqui a gente vê os tipos. O tipo 1 é o acúmulo de gordura ao redor dos quadris e das nádegas. No tipo 2, já é alcançando as coxas. No tipo 3, membro inferior até panturrilha. No tipo 4, dos membros superiores, que normalmente se associa ao tipo 3 e ao tipo 2. E no tipo 5, somente das panturrilhas. Então, como o lipedema, ele é um diagnóstico, de acordo com esse estudo, um diagnóstico de exclusão. Então, tem que se envolver uma história clínica médica detalhada, um exame físico minucioso, uma análise de exames laboratoriais completa, porque pode se associar muitas vezes com alterações da tireoide, alterações inflamatórias da obesidade, avaliação do eixo reprodutivo do paciente, se houver justificativa, e excluir outras causas de edema, né? Qualquer outro distúrbio que é encontrado em alterações hepáticas, alterações cardíacas. E ferramentas adicionais diagnósticas, elas podem ser usadas para excluir outras doenças ou avaliar o edema e o sistema linfático. E isso vai incluir aí ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada, a linfografia, que muitas vezes também existe a linfoangiografia por ressonância. Então, são alguns testes que podem também ser solicitados no diagnóstico do lipedema. E olha que interessante essa figura. O lipedema ele é caracterizado por um acúmulo aumentado do tecido adiposo subcutâneo devido ao aumento do número de adipócitos, uma hiperplasia de adipócitos, e isso acontece por uma regulação positiva dos genes de uma expansão clonal mitótica. E essa expansão do tecido adiposo é acompanhada pelo aumento no acúmulo de lípides no adipócito, levando à hipertrofia. E essa hipertrofia causa duas coisas. Primeiro, recrutamento de células imunes. Segundo, rearranjo da matriz extracelular, como a gente pode ver nessa figura. Então aqui a gente tem uma pele normal. Na pele normal você vê os adipócitos bem distribuídos, a trama vascular bem distribuída, mas à medida que vai acontecendo a hiperplasia e a hipertrofia dos adipócitos, vai ocorrendo uma compressão dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos. E isso gera processos de hipóxia no tecido subcutâneo, no tecido adiposo, o que vai caracterizar aí o lipedema. Por isso que as áreas onde existe lipedema no corpo são frias devido à hipóxia, são dolorosas devido à ausência, à falta de circulação sanguínea. Causa dor a compressão, causa a extremidade mais fria, causa a compressão dolorosa. Então a gente tem a compressão desses vasos aqui na região, comprimindo esses vasos, chega menos nutriente, chega menos aporte energético, aporte nutricional nos adipócitos. O que acontece? Vão se romper, liberar substâncias inflamatórias, liberar DNA de mitocôndrias que estão extremamente inflamatórios. Então gera um processo inflamatório aqui
no tecido adiposo subcutâneo. Além disso, ocorre alteração na matriz extracelular, com aumento da concentração de sódio no espaço extracelular, atraindo um fluidos líquido, aumento da deposição do colágeno, alterações nas proteínas tipo glicosaminoglicanas e proteoglicanas. Todo esse processo leva a alterações no sistema vascular e linfático, perpetuando o processo inflamatório, evoluindo com fibrose do tecido adiposo subcutâneo, que é onde se formam os nódulos característicos do lipedema. Então, olha só que interessante esse slide. Esse slide vai mostrar para a gente como a obesidade e o lipedema eles vão se retroalimentando. Como a gente sabe, a obesidade ela é caracterizada tanto por hipertrofia quanto pela hiperplasia do tecido adiposo. E isso leva a um estado inflamatório crônico e vai atuar como um mecanismo fundamental para o desenvolvimento de doenças relacionadas à obesidade. E esse estado inflamatório crônico da obesidade, ele é caracterizado por níveis aumentados de mediadores inflamatórios que podem induzir dano celular, morte celular por apoptose, necrose. E, semelhantemente ao que acontece na obesidade, evidências recentes têm mostrado que a presença de um estado inflamatório crônico também existe no lipedema. E parece que esse estado inflamatório crônico do lipedema é independente da presença ou não da obesidade. Então, como a gente viu, o tecido adiposo ele é composto de vários tipos de células, incluindo os adipócitos, células do sistema imunológico, células sanguíneas, células endoteliais. O crescimento e a função do tecido adiposo branco, eles são regulados pela comunicação entre as células adiposas, os adipócitos, que tem um papel central no endotélio vascular, e esse endotélio vascular regula a entrega de nutrientes aos adipócitos através de uma rede bem organizada de capilares. Quando o tecido adiposo atinge a sua máxima taxa de crescimento, ele perde a capacidade de armazenar lipídios e pode levar ao vazamento de lipídios, causando uma deterioração metabólica. E nesse estado, nesse sentido, o lipedema é uma condição em que o tecido adiposo está patologicamente alterado, incluindo o comprometimento da vasculatura adiposa, do fluido intersticial, do sistema linfático. Ocorre remodelação da matriz extracelular, ocorre deposição de colágeno, e isso leva a fibrose e edema. Então, os indivíduos com lipedema, eles apresentam adipócitos hipertróficos e hiperplásicos, um aumento da fibrose intercelular, níveis elevados de macrófagos, diferenças morfológicas em comparação com um tecido adiposo saudável. O lipedema ele vai levar a uma reprogramação estrutural e funcional. E isso vai incluir aumento de lipídios, inflamação tecidual, acúmulo excessivo de líquidos. E essa hipertrofia adiposa lipedema ela causa inchaço de uma forma simétrica, sem que ocorra caracteristicamente, classicamente, o edema intersticial. Mas esse acúmulo de líquido ele pode ocorrer no lipedema, progredindo devido a outros fatores, como aumento da pressão capilar, de fluxo linfático inadequado, e o aumento do líquido intersticial no lipedema permite que nós palpemos os lóbulos, os nódulos de gordura, e o fluxo sanguíneo linfático lento pode levar a lesões inflamatórias e fibróticas, por isso que tem dor na palpação. Então, um é retroalimentando o outro. Como ambos evoluem com estado inflamatório crônico de baixo grau, tanto a obesidade produz essa inflamação, que vai causar lipedema, e o lipedema também produz inflamação, que piora a obesidade, num ciclo que se retroalimenta. Então, colega médico, buscando, digamos, neutralizar as manifestações clínicas, os sintomas do lipedema, estão se buscando utilizar cada vez mais ajustes na dieta e nas modalidades de atividade física para o tratamento do lipedema. E alguns estudos científicos tem mostrado atualmente que ainda não existe uma dieta específica baseada em evidências para o tratamento do lipedema. Mas o que tem se estudado muito atualmente, uma dieta que tem se destacado muito, é que a dieta cetogênica ela tem mostrado grandes benefícios e resultados nos pacientes que têm lipedema. E foi realizado um levantamento no que havia de associação até o presente momento, com embasamento científico, da comparação da dieta cetogênica e os benefícios que poderia trazer em pacientes com lipedema. E essa literatura, esse estudo, trouxe para nós 2 estudos em que houve uma comparação entre a dieta cetogênica e a melhora do lipedema. Esse primeiro estudo aqui, de Sorli e colaboradores, eles tiveram como objetivo avaliar, foi um estudo piloto, o estudo Lipodiet,
Avaliar o impacto de uma dieta eucalórica e com baixo teor de carboidrato e alto teor de gordura, dieta cetogênica, na dor e na qualidade de vida de pacientes com lipedema. Então, foi um estudo composto por 9 mulheres que tinham diagnóstico de lipedema. E dentre essas 9 participantes, todos os estágios de lipedema ali tinham, bem como todos os tipos de lipedema, e elas foram submetidas a uma dieta low carb, high fat, que é a dieta cetogênica por 7 semanas. Depois das 7 semanas, mais 6 semanas de uma dieta que foi de acordo com as recomendações nutricionais nórdicas. Então, dor, qualidade de vida, o peso e a composição corporal, eles foram avaliados no início do estudo, na semana 7 e na semana 13. No final do estudo, a dieta cetogênica induziu uma perda de peso significativa que se manteve na semana 13. Não foi encontrada nenhuma mudança no peso corporal da semana 7 à semana 13. Houve uma diminuição significativa nas circunferências da cintura, do quadril, do início até a semana 7, e que foi mantida também até a semana 13. Houve também diminuição significativa na circunferência da panturrilha, do início até a semana 7, mas não teve mudança significativa na circunferência da coxa no mesmo período. E além disso, a dieta cetogênica induziu a uma redução significativa da dor do início do estudo até a semana 7. Ocorreu, no final do estudo, como conclusão, um aumento significativo na qualidade de vida geral das pacientes, do início do estudo até a semana 7, e melhora de todos esses parâmetros. O outro estudo, o estudo de Canataro e colaboradores, eles descreveram, em um caso clínico feminino, uma mulher de 32 anos, que tinha diagnóstico de lipedema, os tipo 4, 5, estágio 2 e 3. E ela se queixava principalmente de dores generalizadas, principalmente nos membros inferiores, um aumento do peso importante e uma dificuldade de realizar atividades habituais do dia a dia. Ela não quis fazer nenhum outro tipo de tratamento que não fosse tratamento nutricional. Então ela foi alimentada com uma dieta cetogênica com déficit calórico de aproximadamente 250 quilocalorias dia. E o programa proporcionou uma ingestão média de 1.300 quilocalorias, que foi dividida em 30% de proteína, 66% de gordura e 4% de carboidrato. Durante quanto tempo? 6 meses. Após essa fase cetogênica de 6 meses, foi seguida uma dieta pobre em carboidratos e calorias. Os resultados em termos de peso foram surpreendentes. Ela perdeu 41 quilos, com uma alteração de cerca de 20% na massa gorda. E além disso, as circunferências corporais apresentaram diminuição de todos os parâmetros. Melhora de parâmetros bioquímicos, melhora de função renal, hepática. A insulina basal dela também diminuiu significativamente, o que moderou a resistência à insulina nesse estudo. Os níveis da proteína C reativa diminuíram, mesmo que eles não estavam muito elevados no começo do estudo, o que pode ser um sinal de menos inflamação com a dieta cetogênica. E por fim, nesse estudo, 4 questionários ela respondeu em relação à qualidade de vida. E foi evidenciada uma clara melhora, mesmo nas frações diárias, mesmo em qualidade de sono e na percepção da patologia como uma condição agora mais controlável, embora ainda um pouco limitante. Olha esse. As dietas cetogênicas são dietas ricas em gordura, caracterizadas por uma restrição de carboidratos, no geral, 30 a 50 gramas de carboidratos por dia. A redução drástica no conteúdo de carboidratos exógenos da dieta leva ao corpo a um estado de cetose fisiológica, que eu vou explicar, ou seja, um estado metabólico caracterizado por um aumento na concentração de corpos cetônicos no sangue. Então vamos entender isso aí. A dieta cetogênica, nos últimos tempos, ela tem despertado interesse na comunidade científica devido principalmente aos efeitos profundos na fisiologia e na bioquímica do corpo, especialmente no que diz respeito à perda de peso e melhora dos parâmetros metabólicos. Quando se restringe a ingestão de carboidratos a níveis muito baixos e aumenta significativamente o consumo de gorduras, o que é característica da dieta cetogênica, isso se desencadeia um estado metabólico chamado de cetose. Nesse estado de cetose, o fígado passa a produzir os chamados corpos cetônicos a partir dos ácidos graxos, que vão ser agora a principal fonte alternativa de energia para o corpo. O corpo entrando nesse estado de cetose, existe uma mudança na forma com que o corpo obtém, extrai energia. Normalmente, o que predomina? A via glicolítica, ou seja, substrato glicose como fonte de combustível,
e passa agora a dar lugar à via cetolítica, onde os corpos cetônicos se tornam a principal fonte de combustível para os órgãos, como cérebro, músculo, coração. E a produção desses corpos cetônicos, os principais, acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, não apenas vai fornecer uma fonte alternativa de energia, mas tem efeitos benéficos na melhora da sensibilidade à insulina, redução da resistência à insulina, e essa restrição de carboidrato na dieta cetogênica leva a níveis muito baixos de insulina no sangue, o que vai promover a queima da gordura localizada e prevenir o quê? A lipogênese. Também a dieta cetogênica pode impactar de uma forma intensa o metabolismo dos lipídios, porque em um estado de cetose ocorre elevação da oxidação dos ácidos graxos, levando à quebra dos lipídios que estão armazenados e, consequentemente, a perda de peso. Então, os estudos indicam que a dieta cetogênica pode aumentar os níveis do HDL, enquanto reduz os níveis de triglicerídeos, o que vai melhorar o perfil lipídico metabólico dos pacientes. Agora, em termos de composição corporal, a dieta cetogênica ela se associa à perda de gordura, principalmente, olha só, a gordura visceral e preserva massa muscular. Gordura visceral, como nós sabemos, se associa intimamente a risco de doenças cardiovasculares. E a adaptação do corpo à cetose pode resultar em uma maior oxidação de gorduras, levando à redução da adiposidade e uma mudança favorável na composição corporal. Então, as dietas cetogênicas ricas em gordura, elas são caracterizadas, no geral, por uma restrição dos carboidratos. E as principais dietas cetogênicas que são utilizadas para tratar a obesidade, elas exploram o quê? A cetose nutricional, que é induzida não apenas por uma baixa quantidade de carboidratos, mas também associa-se a uma redução calórica, para buscar uma perda de peso mais rápida, constante, perda da massa gorda e preservar ao máximo a massa magra. E as dietas cetogênicas também são divididas em dois tipos, de baixa caloria e de muito baixa caloria. Os estudos recentemente têm mostrado que a dieta cetogênica de muita baixa caloria determina perda de peso significativa e melhora do controle glicêmico em pacientes com obesidade e diabetes mellitus tipo 2. E de acordo com a Sociedade Italiana de Endocrinologia, o protocolo de dieta cetogênica de muito baixa caloria ele é caracterizado por uma dieta diária de 700 a 800 quilocalorias por dia, uma restrição de carboidratos de 30 a 50 gramas por dia, que vai representar mais ou menos 3% da ingestão total de energia, aumento das gorduras, 30 a 40 gramas por dia, representando 44% da ingestão calórica, e cerca de 1,2 a 1,4 gramas por dia de proteína por quilo de peso corporal. Agora, muitas vezes, a dieta cetogênica é considerada uma dieta rica em proteínas, mas não é. A dieta cetogênica com muito baixa caloria, ela vai manter uma ingestão diária de proteínas de 1,2 a 1,5 gramas por quilo dia de peso corporal. E além disso, a dieta cetogênica de muito baixa caloria, ela é baseada em proteínas de alto valor biológico, como fonte de proteínas, como as ervilhas, ovos, soja, proteína do soro do leite. Então, indivíduos com lipedema, geralmente, eles apresentam IMC acima de 25. E dada a deposição significativa de tecido adiposo subcutâneo, a necessidade de reduzir essa gordura rapidamente para aliviar os sintomas de dor, da inflamação, do edema, a dieta cetogênica de muito baixa caloria, ela parece ser um tratamento dietético adequado, direcionado, uma vez que ela apresenta uma proporção de baixa caloria e de gordura. Então, nesse slide, para a gente entender como funciona de acordo com esse estudo científico, o protocolo de dieta cetogênica de muito baixa caloria, que é fantástico, com grandes resultados no tratamento lipedema. Esse protocolo é dividido em várias etapas, como a gente pode ver aqui. Uma fase ativa, que se divide em uma fase 1 e 2, depois uma fase 3, que eu vou falar que é dieta cetogênica, que acaba se convertendo numa dieta low carb, depois low carb normalmente, e vai se reintroduzindo alimentos, e vai terminar numa dieta mediterrânea hipercalórica. Então, como é que acontece? Na etapa inicial, que é também conhecido como fase ativa, ela é caracterizada por uma dieta de muito baixa caloria, muito baixa, no geral de 650 a 700 quilocalorias por dia. Baixa em carboidrato, menos de 30 gramas por dia de carboidrato de origem vegetal, e de gordura de apenas 20 gramas por dia, que é proveniente principalmente do azeite de oliva. A quantidade de proteína de alto valor biológico vai variar entre 1,2
e 1,5 gramas por quilo de peso corporal por dia, para se buscar preservar a massa magra e atender às necessidades diárias mínimas do corpo. Devido a essa redução drástica no conteúdo de carboidratos, a fase inicial, também chamada de fase ativa, no qual é mantida uma cetose nutricional controlada. E ela é dividida em duas fases, a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, os indivíduos eles consomem refeições ricas em proteínas de alto valor biológico de 4 a 5 vezes por dia. Isso vai depender do sexo, do peso corporal, praticam ou não atividade física. Junto com essas proteínas, vegetais de baixo índice glicêmico. E a ingestão calórica diária fica entre 600 e 700 quilocalorias por dia. Na fase 2, uma das porções de proteína de alto valor calórico ela é substituída por proteína natural, como carne, ovo, peixe no almoço ou no jantar. E a ingestão calórica passa a ser de 800 quilocalorias por dia. Como esse esquema nutricional com muito pouca caloria, é importante, é recomendado suplementar os pacientes com micronutrientes, vitaminas do complexo B, vitamina C, sódio, magnésio, cálcio, ômega 3, de acordo com as recomendações internacionais. Nessa etapa inicial da dieta cetogênica de muito baixa caloria, no qual ocorre uma cetose nutricional, ela dura até que o indivíduo perca pelo menos 80% do peso-alvo. Portanto, as fases ativas elas variam no tempo, dependendo da pessoa e da meta da perda de peso. De acordo com o Position Statement da Sociedade Italiana de Endocrinologia, a fase ativa geralmente dura de 8 a 12 semanas. Na fase 3, uma segunda porção de preparação proteica natural com baixo teor de gordura substitui a segunda porção de proteína orgânica. Então, são mantidas agora apenas 2 a 3 substituição das refeições. E após essas fases do período ativo, o indivíduo passa para uma dieta de low carb. Nesse ponto, os indivíduos começam a reintroduzir gradualmente diferentes grupos alimentares, eliminando a substituição das refeições. E, além disso, os carboidratos são gradualmente reintroduzidos, começando pelos alimentos com menor índice glicêmico, como produtos lácteos e frutas. Tipicamente, a dieta com baixo teor de carboidrato, elas prescrevem de 60 a 130 gramas de carboidrato por dia, o que vai corresponder de 20 a 45% da ingestão diária de energia. E essa ingestão calórica diária na fase 3 varia entre 1.000 e 1.200 quilocalorias por dia. Na fase 4, vai se continuar com uma dieta low carb com baixa caloria. Agora a ingestão é de 1.300 a 1.400 quilocalorias dia. Aqui nessa fase é principalmente reintroduzida as leguminosas e o pão integral e se mantém apenas de 1 a 2 substituições de refeições. E na última fase, que é a fase 5, é mantida uma dieta mediterrânea hipocalórica entre 1.500 a 1.700 quilocalorias por dia. Aqui vão ser reintroduzidos cereais e pseudo-cereais de baixo índice glicêmico. E nesse momento, agora, a partir de agora, não ocorre nenhuma substituição da refeição. Essa última etapa ela é importantíssima nesse processo todo. O indivíduo passa a adquirir novos hábitos alimentares. Para quê? Para agora se manter um baixo peso perdido, um baixo peso a longo prazo. E como mencionado já anteriormente, é importantíssimo para a pessoa com obesidade perder pelo menos 15% do peso corporal para manter essa perda de peso a longo prazo e reduzir risco cardiometabólico. Então, a dieta cetogênica de muito baixa caloria associada à dieta mediterrânea, elas têm vantagens e desvantagens quando vai se tratar o lipedema. Então, a dieta cetogênica de muito baixa caloria, ela contribui para a perda de peso e melhora a inflamação, mas ela está associada a possíveis deficiências nutricionais e uma escolha limitada de alimentos e falta de pesquisas a longo prazo. Em contrapartida, a dieta mediterrânea fornece uma dieta rica em nutrientes, promove saúde, principalmente cardiovascular, e também possui propriedades anti-inflamatórias. Agora, os seus efeitos na perda de peso e lipedema são um pouco limitados da dieta mediterrânea. Mas, de acordo com o presente estudo, combinar essas duas dietas, a dieta cetogênica de muito baixa caloria e a dieta mediterrânea, potencializa
os efeitos benéficos no tratamento do lipedema. E tem um estudo recente que demonstrou que uma alta adesão à dieta mediterrânea antes de começar o protocolo de dieta cetogênica de muito baixa caloria melhorou a eficácia da dieta cetogênica em termos de perda de peso e melhora da composição corporal em mulheres com sobrepeso e obesidade. Então, a presença de compostos bioativos na dieta mediterrânea favorece um cenário metabólico mais eficaz para a cetose, de acordo com o presente estudo. Então, o estudo hipotetiza que a combinação tanto da dieta cetogênica de muito baixa caloria associada à dieta mediterrânea maximizam os efeitos benéficos da intervenção em indivíduos com lipedema. Então, colega médico, maravilhoso esse estudo, maravilhoso esse estudo. Está estudando cada vez mais o lipedema, está entendendo cada vez mais os benefícios da dieta cetogênica no contexto do tratamento do lipedema e da obesidade também. E eu quero finalizar essa aula falando um pouco do futuro promissor no tratamento do lipedema, especialmente quando associado com a dieta cetogênica. Porque a dieta cetogênica, nos trabalhos que eu observei, e nesse trabalho também que eu trouxe, ela se mostra como uma potencial dieta na redução dos sintomas do lipedema, diminui a inflamação, ajuda a perder peso, ajuda a manutenção da perda do peso. Mas o que realmente tem sido muito entusiástico nesses estudos é que eles têm cada vez mais relatado que o potencial do estado cetótico que a dieta traz para o corpo humano. Então, os cientistas estão começando a entender melhor os mecanismos moleculares que têm tornado essa dieta tão eficaz para o tratamento do lipedema. E o que nos espera para os próximos anos? A medicina de precisão está na vanguarda, o que nos permite adaptar tratamentos às necessidades individuais de cada paciente. Então, está sendo muito estudado estudos genéticos em relação ao lipedema, o que tem aberto caminhos para intervenções mais personalizadas e mais eficazes, de acordo com o perfil hormonal e perfil genético de cada paciente. E, além disso, a combinação de dietas da cetogênica, as terapias farmacológicas têm prometido grandes resultados cada vez mais de acordo com os estudos. E a integração de todas essas abordagens pode significar uma melhora significativa na qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, nós estamos vivendo um momento muito emocionante e importante no que diz respeito ao desenvolvimento de novos tratamentos para o lipedema, novas tecnologias de imagem, que vai permitir cada vez mais diagnosticar e monitorar o progresso da melhora dos pacientes em relação ao lipedema. E a inovação não para por aí. Existem terapias regenerativas, incluindo o uso de células-tronco, que estão sendo exploradas como uma forma de reparar, regenerar os tecidos, o tecido adiposo afetado pelo lipedema. E isso tem representado uma nova esperança para muitos pacientes que sofrem com essa condição debilitante. Colega médico, eu encerro mais uma vez aqui no nosso canal Obesidade se Trata com Responsabilidade, deslumbrado com a quantidade de estudos que tem surgido em relação ao tratamento do lipedema. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo que tem sido entregue aqui. Espero que você faça parte dessa comunidade, deixe um like aqui embaixo, compartilhe esse conteúdo para que a gente possa estar criando uma comunidade de médicos que trata a obesidade com responsabilidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.